Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. O Evangelho de João, capítulo 11, versículo 3. Meus queridos, o problema do sofrimento não é uma questão apenas filosófica, mas, sobretudo, teológica. Temos dificuldade de conciliar o amor de Deus com o sofrimento humano. Os judeus questionaram o amor de Jesus por Lázaro, por ele ter passado pela morte sem a intervenção de Jesus. Podemos ver isso lá em João capítulo 11, versículo 37. Ao longo dos séculos, meus irmãos, sempre este questionamento, essa pergunta: por que sofremos? Por que a nossa dor não cessa? Chamo a sua atenção, meus irmãos, para alguns pontos importantes no trato desse assunto, no trato dessa mensagem, no trato dessa história. Primeiro, meus irmãos, o sofrimento não é fruto do desamor de Deus, mas do pecado humano. O sofrimento é filho do pecado. Não tivesse existido a queda, não havia sofrimento. Somos concebidos em pecado e nascemos com uma natureza corrompida. Então, o sofrimento é a consequência inevitável do pecado. O pecado é como uma fonte poluída, de onde flui copiosamente o sofrimento. O pecado, meu irmão, é o solo onde crescem os espinheiros do sofrimento. O pecado é como um anzol que, por trás da isca do prazer, esconde a carranca do sofrimento e da morte. Aqueles que são amados por Deus, meus irmãos, estão expostos também ao sofrimento. Lázaro era amado por Jesus, mas estava enfermo e chegou a morrer. Vida cristã, meus irmãos, não é vida invulnerável aos intempéries da vida. Segundo, o sofrimento é um aviso solene e altissonante aos ouvidos humanos. Em Romanos, capítulo 6, versículo 23, Paulo falando, ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se não houvesse a dor, meus irmãos, com certeza sucumbiríamos subitamente sem a mínima chance de buscarmos socorro. A dor é uma trombeta, o sofrimento um aviso solene de que é impossível transgredir os preceitos de Deus sem sofrer as devidas consequências. Se a violação de uma lei física desencadeia uma consequência inevitável, não é verdade? Assim também, meus irmãos, a violação dos preceitos morais e espirituais deságua em sofrimento atroz. Muitos tentam abafar a voz da consciência e outros tentam negar a dor, mas mesmo aqueles que amortecem os efeitos da dor nessa vida jamais poderão ficar incolumes ao sofrimento eterno. Terceiro lugar, meus irmãos, é que o sofrimento precisa ser nosso pedagogo e não nosso coveiro, não é verdade?
Tem muitos casos, meus irmãos, de pessoas que se desesperam a ponto de dar cabo da sua própria vida ao passarem pelo vale do sofrimento. Há sofrimentos físicos, mentais, emocionais e espirituais. Há dores na alma que dói mais do que ter a carne fustigada pela doença. Não poucas pessoas revoltam-se contra Deus, como a mulher de Jó, ao passar pela tempestade da vida. Jó, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10, a mulher de Jó dá um conselho a Jó. Ela diz assim no versículo 9: então sua mulher disse: ainda conserva a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. E Jó responde, versículo 10: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Meus irmãos, em vez de sermos como uma cera que se derrete ao sol, somos como o barro que endurece ainda mais quando exposto ao seu calor. O sofrimento deve ser... O sofrimento, meus irmãos, ele deve nos ensinar em vez de nos destruir. Ele deve nos tomar pela mão e nos ensinar a viver com mais sensibilidade e sabedoria, em vez de nos enclausurar na cova existencial da morte. O nosso irmão, rei Davi, disse certa vez: foi bom eu ter sido castigado, para que aprendesse teus decretos. A gente vê lá isso lá no Salmo 119, versículo 71. Ele disse que nem todo sofrimento, meu irmão, é fruto de um pecado específico ou de um castigo. O homem que nasceu cego estava sofrendo não por causa do seu pecado ou do pecado de seus pais, mas para que nele se manifestasse a glória de Deus. Lá em João 9, 1 a 9, João capítulo 9, versículo de 1 a 9. Meu irmão, neste mundo passamos por aflições, e importa que entremos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Em segundo lugar, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que o sofrimento presente pode ser prelúdio da consolação eterna. Porque o sofrimento deve ser visto à luz da eternidade. O sofrimento do justo é passageiro e suave quando comparado com as glórias por vir a serem reveladas nele. Nós temos uma boa esperança, meus irmãos, e uma consolação eterna. Aqui pisamos em estradas crivadas de espinhos, mas, meus irmãos, então pisaremos ruas de ouro e cristal lá na eternidade. Aqui nossos olhos, meus irmãos, ficam inchados de tanto chorar, mas mas então Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aqui, meus irmãos, sofremos pela escassez, pela fraqueza, pela enfermidade e pelo luto, mas, meus irmãos, então receberemos mais um corpo de glória semelhante ao corpo de Cristo. Paulo fala isso lá em Filipenses capítulo 3, versículo 21. Meus irmãos, aqui vivemos como estranhos e peregrinos, mas em breve, meus irmãos, mudaremos de endereço e viveremos na casa do Pai, nosso Senhor, nosso Redentor, no paraíso, na Nova Jerusalém, na Cidade Santa,
onde a dor, a morte e o luto jamais entrarão. Meus irmãos, o sofrimento é um cálice amargo, sim, mas ele findará. Não é para a eternidade. Então, meus irmãos, beberemos das fontes da água da vida, que jorra sem cessar do trono de Deus. Diante da carranca do sofrimento presente, meus irmãos, podemos erguer a nossa voz e dizer, como o apóstolo Paulo, lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, ele disse: pois nossa tribulação, leve e passageira, produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Aleluia, glória a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Se Deus nos ama, meus irmãos, se Deus nos ama, com certeza, amado irmão, nós não vamos passar toda a eternidade com esse sofrimento. Então, essa era a nossa palavra para esta manhã, no nosso devocional, o Carpinteiro Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Aleluia, aleluia, glória a Deus.